Brasileiro condenado por abuso sexual infantil em Rhode Island será deportado dos Estados Unidos. Em Massachusetts, cidades enfrentam problema com carros de imigrantes presos abandonados nas ruas. Decisão judicial contra ministro Alexandre de Moraes acende alerta diplomático entre Estados Unidos e Brasil. Chuvas fortes causam enchentes repentinas no Novo México. E no Texas, 160 pessoas seguem desaparecidas após cheias catastróficas. Olá. Um caso raro e sem precedentes. Um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil foi intimado pela Justiça norte-americana. Empresas ligadas ao presidente norte-americano Donald Trump acusam o magistrado de violar a liberdade de expressão. A Justiça da Flórida emitiu uma nova citação contra o ministro Alexandre de Moraes em um processo movido pela Trump Media e pela plataforma de vídeos Rumble. As empresas alegam que as decisões do magistrado, como o bloqueio de perfis nas redes sociais, violam a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Ele, certo ou errado, ele representa um país, né? Um órgão, uma instituição. Então, talvez não seria a forma mais indicada de acioná-lo, né? Ou acionar, né? Através dele diretamente como pessoa física, e foi isso que ocorreu. O Alexandre de Moraes está sendo acionado como pessoa física, não como um ministro do STF. Segundo a Justiça americana, o ministro tem agora 21 dias para apresentar resposta à ação. Caso contrário, o processo pode avançar à revelia, permitindo que a corte decida sem apresentação da defesa. Juristas brasileiros e americanos classificam a intimação como um movimento inusitado e que pode gerar implicações diplomáticas. É uma estratégia até inteligente, né, feita pelos advogados ou da Rumble ou da Truth Social, exatamente para que haja uma provocação mais direta com relação a uma decisão, de repente, não favorável ao Alexandre de Moraes e possíveis sanções futuras disciplinares diretamente a ele. As empresas Rumble e Trump Media alegam ainda que suas operações foram prejudicadas por ordens judiciais do nosso país que bloquearam conteúdos produzidos por cidadãos americanos. A Advocacia Geral da União pode ser acionada caso o governo brasileiro decida atuar na defesa do ministro. Houve um cuidado da Truth Social e da Rumble de não criar um conflito com o Brasil, propriamente dito, né, como o Estado brasileiro, por isso que entende-se, parece que eles deixaram o STF de fora e falaram, nós vamos direto no Alexandre de Moraes, ou seja, não vamos criar um impasse internacional aqui, que seria talvez até muito desnecessário, na minha opinião, mas vamos direto na fonte que nós queremos realmente, né, já existe realmente essa intenção já de ir atrás do Alexandre de Moraes. Então, a ideia foi, vamos direto no Alexandre de Moraes, mesmo que seja aí uma ação meio, né, estranha, né, digamos assim, sob o ponto de vista jurídico. Em Massachusetts, a prefeitura de Everett anunciou uma parceria com ONGs pró-imigrantes para recolher um alto número de veículos abandonados nas ruas. Os carros pertencem aos indocumentados que foram detidos pelo ICE. Imagens como essa se tornaram comuns em várias cidades de Massachusetts. Todo dia, dezenas de imigrantes estão sendo presos, principalmente quando estão nos seus carros. Mas, enquanto eles são levados para os centros de detenção, os veículos ficam abandonados na rua. Não existem dados oficiais ou estatísticas públicas sobre o número de carros abandonados em Massachusetts relacionados diretamente à prisão de imigrantes indocumentados. Mas, diante do alto registro de veículos nessa condição, entidades de apoio aos imigrantes se uniram à Prefeitura de Everett para recolher esses automóveis das ruas. Essa é a primeira parceria do tipo e deve abrir precedentes para as cidades vizinhas, como Lawrence, Lynn, Boston e outras, adotarem as mesmas medidas. Os carros serão armazenados para evitar problemas de segurança, mas vão ficar disponíveis para serem retirados pelos donos ou por familiares. Um brasileiro de 30 anos foi detido pela imigração no estado de Rhode Island.
As autoridades informaram que, além de estar aqui nos Estados Unidos de forma ilegal, ele também tem um histórico criminal. Segundo a nota do ICE, o Andrew da Silva foi condenado por 2 acusações de abuso sexual infantil em 2º grau na cidade de Cranston. Os agentes informaram que ele foi preso na mesma cidade onde cometeu o crime. Ainda não está claro porque ele estava solto após essas condenações e agora, segundo o ICE, ele vai permanecer em um centro de detenção até ser deportado do país. A seguir, presidente Trump anuncia tarifa de 50% sobre todas as importações de cobre. E tem também os detalhes das tarifas impostas ao Brasil. Igualmente serão 50%. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também. A produção de chips essenciais para celulares, carros e computadores está em risco. 1/3 da fabricação mundial pode estar comprometida nos próximos 10 anos. O motivo são as mudanças climáticas e as disputas geopolíticas. Quase tudo que usamos depende de microchips. Celulares, carros, computadores, satélites, aviões e metrô. Mas, segundo um relatório da consultoria PwC, 32% da população mundial de chips pode ser comprometida até 2035, por 2 motivos. Primeiro, as mudanças climáticas, que já afetam a extração de cobre, um elemento-chave na fabricação de semicondutores. A escassez de água no Chile, Peru, Brasil e China, 4 grandes produtores, tem impactos diretos nas minas. O segundo motivo é a atual disputa geopolítica, com os Estados Unidos restringindo o acesso da China a tecnologias avançadas, o que faz os chineses acelerarem a criação de um sistema de produção independente. Cientistas explicam que essa combinação de fatores pode levar a uma nova escassez de chips em 10 anos. E a falta deles faz fábricas pararem, produtos sumirem das prateleiras e preços dispararem, um impacto direto nos empregos e na inovação tecnológica. O presidente Donald Trump anunciou na terça-feira novas tarifas de 50% sobre todas as importações de cobre, mas o republicano ainda não disse quando essa nova taxa vai entrar em vigor. O cobre é um componente fundamental na fabricação de uma variedade de produtos, incluindo eletrônicos, maquinários e carros. E aumentar as taxas a ele vai elevar o preço desses produtos aqui nos Estados Unidos. Essa taxação é a 4ª generalizada do governo Trump. Hoje o país tem uma tarifa de 25% para carros e peças importadas, além de 50% de impostos sobre todo o aço e alumínio que chega aqui no país. E nesta tarde o presidente Trump enviou ao Brasil, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma longa carta onde ele diz que vai começar a taxar todos os produtos que vêm do nosso país em 50%. Tudo isso entra em vigor a partir de agosto e o Matias Brotero tem todas as informações. Donald Trump demonstrou hoje descontentamento com o Brasil. Em um evento aqui na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos disse que o Brasil não tem sido bom. Algumas horas depois, Trump anunciou em uma carta endereçada ao presidente Lula que o Brasil terá uma nova taxa de 50% sobre produtos importados para os Estados Unidos. O presidente justificou a decisão, em parte, por causa do que chama de ataques do Brasil contra eleições livres. Na decisão, Trump volta a descrever a postura do Supremo Tribunal Federal com o ex-presidente Jair Bolsonaro de caça às bruxas e afirma que o STF emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas digitais dos Estados Unidos, o que, de acordo com ele, ataca a liberdade de expressão. O republicano chama a relação comercial com o Brasil
de antiga e profundamente injusta. Trump alertou também que os tributos sobre mercadorias brasileiras que chegarem por meios de transporte que envolvam outros países para evitar as taxas terão uma tarifa ainda maior. A declaração do republicano acontece um dia após ele ter anunciado que os países ligados ao BRICS, bloco econômico que inclui o Brasil, seriam taxados em mais 10%. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel mantém a pressão na faixa de Gaza e retoma operações militares no sul do Líbano. Nos dois lugares, os alvos são estruturas de grupos terroristas. Depois de meses, o exército israelense voltou a realizar operações terrestres no sul do Líbano. O objetivo é evitar que o Hezbollah recupere o poderio ofensivo perdido na guerra do ano passado. Estruturas subterrâneas foram destruídas e um comandante do grupo terrorista foi morto neste ataque aéreo em uma estrada da região. Israel acusa o Hezbollah de tentar restaurar a sua artilharia, violando o acordo de cessar-fogo assinado entre as partes em novembro do ano passado. O governo do Líbano tenta pressionar o grupo radical a entregar as armas. Mas o novo líder do Hezbollah, Naim Qassem, declarou que não haverá desarmamento enquanto Israel não parar com as operações no território libanês. Na faixa de Gaza, as forças israelenses afirmaram que mais de 100 alvos do grupo terrorista Hamas foram atingidos em um dia. O chefe do exército, Eyal Zamir, declarou que essas operações permitiram o avanço das conversas para um acordo de libertação dos reféns que seguem em Gaza. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. No próximo bloco, associações médicas processam autoridades do governo por causa de vacina contra a Covid. E pesquisa revela que herbicida amplamente usado aqui no país pode danificar os órgãos do corpo humano. Grandes associações médicas estão processando líderes das agências de saúde dos Estados Unidos, como o secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr., além de chefes da FDA, dos Institutos Nacionais de Saúde e o diretor interino do CDC. A disputa legal é sobre mudanças nas diretrizes da vacina contra a Covid-19 e por supostamente minar a confiança geral da população na vacina. Os grupos representam centenas de milhares de médicos, profissionais da área de saúde e cientistas. A decisão de recorrer à justiça acontece depois que, em maio, Kennedy anunciou que a dose não era mais necessária, tirando ela do cronograma de imunização do país, também para grupos de risco como gestantes e crianças. A American Migraine Foundation estima que 39 milhões de moradores daqui dos Estados Unidos convivem com constantes dores de cabeça e enxaquecas, e o clima excessivamente quente no verão pode provocar os sintomas e desencadear crises graves. Calor extremo, umidade e alterações na pressão podem afetar o seu cérebro. That is a critical trigger for those who have migraines. O especialista da Cleveland Clinic diz que a desidratação acontece com frequência no verão e é uma das principais causas para desencadear dores de cabeça e enxaquecas. Então, o primeiro passo para evitar esses problemas é beber muita água. Além disso, limite a exposição direta ao sol, tenha um estilo de vida saudável, sono de qualidade à noite, não pular as refeições e ficar longe de alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas. You want to avoid some of the food triggers that can bring on the migraines just because you don't want to have another component or another trigger that can worsen it. E se você costuma tomar medicamentos para a dor, use logo que ela começar, para evitar que ela se agrave. Um herbicida proibido na Europa, mas amplamente usado aqui nos Estados Unidos, está no centro de uma grande polêmica. Cientistas dizem que essa substância pode ser nociva à saúde e afetar severamente órgãos vitais. O herbicida é o diquat, amplamente utilizado em vinhedos, pomares e cada vez mais pulverizado em plantações. Serve para eliminar ervas daninhas, mas acaba contaminando o solo, alimentos do nosso dia a dia e coloca em risco a vida de milhões de pessoas. Um novo estudo analisou mais de 100 pesquisas científicas e revelou que essa substância altamente tóxica ataca o fígado, rins e pulmões, pode causar lesões graves no intestino, matar bactérias benéficas, interferir na absorção de nutrientes e desencadear uma inflamação crônica, podendo ainda atingir órgãos vizinhos.
Os cientistas alertam que essa contaminação em cadeia pode desregular o sistema imunológico e provocar consequências perigosas como dificuldades respiratórias, falência renal, danos ao fígado e até uma possível disfunção múltipla de órgãos. O herbicida diquat é proibido na Europa e na China e em mais de 60 países, mas ainda é usado no Brasil e nos Estados Unidos. Organizações ambientais norte-americanas estão pedindo a revisão de políticas do uso de pesticidas no país. Hoje foi o dia mais curto da história do planeta. Cientistas afirmam que o globo está girando mais rápido do que o normal e isso pode impactar diretamente muitas tecnologias. Cientistas do Serviço Internacional de Rotação relataram que hoje, dia 9 de julho, foi cerca de 1,5 milissegundo mais curto do que o habitual. É o menor dia já registrado. E 22 de julho e 5 de agosto também terão essa aceleração do tempo. É uma alteração quase imperceptível para nós humanos, mas que tem um grande impacto para as tecnologias que dependem de sincronia precisa para funcionar bem. É o caso de GPS, satélites e sistemas financeiros. Um giro mais rápido do planeta faz a rotação da Terra mudar, e isso pode levar a posições calculadas imprecisas, afetando desde a navegação de aviões e embarcações até sistemas de entrega por aplicativos. O fenômeno pode ter relação com terremotos, derretimento de geleiras e dinâmicas no núcleo terrestre, mas a causa exata ainda é um mistério. A seguir, chuvas fortes causam enchentes repentinas no Novo México, há vítimas fatais e desaparecidos. E no Texas, as autoridades confirmam que mais de 160 pessoas seguem sumidas após cheias catastróficas. No Novo México, chuvas torrenciais provocaram enchentes repentinas, deixando ao menos 3 pessoas mortas, incluindo 2 crianças. As imagens são impressionantes. Neste flagrante, uma pessoa grava o exato momento em que a correnteza arrasta uma casa inteira. O rio Ruidoso subiu mais de 6 metros em 30 minutos. Por isso, muita gente foi pega de surpresa e ficou presa nas casas que ficam às margens das águas. A força da correnteza provocou muita destruição e causou mortes. Segundo as autoridades, há vários desaparecidos. We have some folks that are missing. We're looking for them right now. O prefeito de Ruidoso disse que muitas pontes se romperam, o que dificulta o trabalho de resgate. Muitas pessoas estão ilhadas, presas em carros e casas. E mais, o Serviço de Meteorologia emitiu novos alertas para chuvas e inundações nessa região do Novo México e no oeste do Texas. E subiu o número de mortos na tragédia do Texas. Já são mais de 119 vítimas fatais, de acordo com o último levantamento oficial do governo. E o governador afirma que mais de 160 pessoas seguem desaparecidas. As equipes de resgate trabalham incansáveis pelo 6º dia consecutivo na intenção de encontrar sobreviventes. Mas apesar das esperanças, o tempo que passa acaba tornando mais difícil encontrar vítimas com vida. Na noite do Dia da Independência, um temporal pegou moradores e turistas de surpresa, com o rio Guadalupe subindo mais de 9 metros. O presidente Donald Trump anunciou que vai à região nesta sexta-feira. Enquanto isso, especialistas em gestão de desastres alertam a população de todo o mundo para as frequências dessas tragédias. No Brasil, o Rio Grande do Sul enfrentou entre abril e maio de 2024 a pior enchente da história. Mais de 180 pessoas mortas, várias desaparecidas ainda. E o Rio Guaíba atingiu mais de 5 metros, superando o recorde de 1941. E os registros mostram que das 5 maiores enchentes desde 1941, 4 ocorreram nos últimos 8 anos. Eventos como esse vêm se tornando cada vez mais frequente. No Texas, uma combinação de uma chuva extrema, um solo seco, um relevo acidentado que acelerou a subida rápida do rio. No Rio Grande do Sul, a intensificação das chuvas, falha em dique de contenção, falta de alerta claro, agrava ainda mais a situação. E esses eventos eles têm alguns fatores em comuns. Eles não são acidentes isolados. Eles já ocorreram e vão acontecer novamente. E estão apontando para uma tendência real dos eventos extremos. Para enfrentar isso, a gente precisa, antes de mais nada, de parar de colocar a culpa na chuva
investir em sistema de alerta moderno, infraestrutura séria, resiliente e principalmente treinamento com a comunidade. Prevenir salva vida e a gente precisa de agir com urgência. Hora da meteorologia, vamos para o telão ver a previsão para amanhã. Olha só, em Boston e Nova York, previsão é de tempestade ao longo do dia, mas o sol pode aparecer também. Já em Norfolk, tempo encoberto, máxima de 94. Flórida continua com muita previsão de pancada de chuva isolada ao longo do dia com trovoada e toda a região com máxima acima dos 100 graus Fahrenheit. Já em Houston, continua a previsão de tempestade. Em San Antônio e El Paso, no Texas, a previsão é de bastante sol, máxima também bem acima dos 100 graus nessa área do mapa. Em Los Angeles, previsão é de ventania ao longo do dia, a mínima fica em 73. Em São Francisco também, a mínima cai um pouquinho mais, 64 graus. Ontem à noite, em Las Vegas, a brasileira Bruna Takahashi perdeu a vaga nas oitavas de final do Grand Smash de tênis de mesa. Ela foi derrotada pela japonesa Rina Hayata por 3-0. Rina ocupa hoje a posição de número 9 no ranking das melhores do mundo e a Bruna está em 19º. Ela era a única brasileira na chave simples do campeonato que está rolando aqui nos Estados Unidos. Agora, o Grand Smash de tênis de mesa, que é um torneio de elite, segue com 2 brasileiros na disputa por duplas. Um grupo brasileiro está viralizando nas redes sociais por dar ritmo de samba aos maiores hits internacionais. Eles são o Versão Brasileira. A música todo mundo conhece, mas nessa versão é novidade. Do rock ao pop, com os brasileiros do grupo Versão, tudo fica ainda melhor ao som do pandeiro e do cavaquinho, na roda do pagode. A forma criativa de abrasileirar todos os ritmos faz sucesso por onde passa e consegue agradar todos os gostos. Até o rock americano do Linkin Park entrou no ritmo com a nova versão de In the End. A gente gosta de pegar todos os hits internacionais, hits nacionais e transformar e trazer aqui pro nosso samba, pro nosso pagode. Mas foi I Want It That Way dos Backstreet Boys que fez o grupo viralizar nas redes. A banda nasceu em 2019 na Unifesp em Osasco, quando os 6 amigos que gostavam de ritmos variados resolveram fazer a nova versão com estilo genuinamente brasileiro. Mas foi nos últimos 2 anos que a fórmula criada pelo grupo ganhou fama e hoje arrasta multidões de fãs dentro e fora das redes sociais. Com os amigos, até o K-pop coreano ganhou um gingado diferente. E os fãs também se renderam ao pagode de Diamond, de Rihanna. Fine light in the beautiful sea, I just should be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You shooting star, I see, vision of ecstasy. O pessoal gosta muito, a gente recebe muitos comentários como: poxa, eu não gostava de pagode, eu não gosto de pagode, não gosto de samba, mas quando eu ouvi vocês, gostei demais, é um ritmo diferente, vocês trazem músicas que eu gosto, colocam elas num ritmo que é muito vibrante, um ritmo muito animado. Ele diz que não traduz as músicas, reinventa e que não faz ideia do que vai viralizar, mas sabe o que faz sentido: transformar qualquer ritmo em pagode, com identidade e bom humor. O grupo Versão lançou o DVD completo no YouTube, mas já planeja músicas autorais e muito mais. E agora a gente está pensando e planejando para 2026 e 2027 a nossa turnê internacional. Então passar para os Estados Unidos, Europa. Se você for de algum desses países, acompanha a gente, que muito em breve a gente deve soltar algumas datas. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims I am the one. But the kid is not my son.
E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo em uma próxima edição. Até lá!